Vamos entender agora um pouquinho como é a relação desse colonizador aqui no território das Américas, aqui no Brasil. Bom, para entender a ação do colonizador aqui na América, o Sérgio Buarque ele vai falar de dois tipos ideais. Lembrem-se lá de ver. O tipo ideal do trabalhador e do aventureiro. Deem uma lida aí na página 169, eu vou deixar aqui para vocês. Bom, como vocês podem ver aí na página 169, eu tenho um conflito entre a ética do trabalho e a ética da aventura. E aqui no Brasil, o aventureiro ele vai ser o tipo ideal que melhor explica o efeito da colonização portuguesa. O aventureiro ele vai ter uma maior integração com o local e toda a transformação objetiva ligada ao trabalho mesmo vai ser passado para os escravos, porque desde lá de Portugal a ideia da fuga do trabalho, né, o trabalho como algo negativo, é bastante relevante na formação identitária do português. Tanto que há diversos momentos onde se percebe que a colonização toda ela visa produzir apenas o necessário para as intenções dos portugueses aqui. Então, produz o açúcar, depois você vai tirar o minério e tudo isso vai servir para a intencionalidade da coroa portuguesa somente. É um exemplo bem curioso, quando a gente tem a invasão dos holandeses lá no Recife, o Maurício de Nassau ele fica meio surpreso com isso, né? E traz uma ética de trabalho completamente diferente para os produtores de açúcar da região, colocando metas de produção, trazendo novas tecnologias da Holanda para aumentar a produtividade sem precisar aumentar a área de cultivo. Uma série de melhoramentos que os portugueses simplesmente não pensavam. Se precisava produzir mais porque estava vendendo mais em Portugal lá, simplesmente abria-se outra lavoura, não ia pensar em melhorar a qualidade da produção daquele território. Afinal, tinha tanta terra mesmo, não tinha necessidade de pensar, de ter trabalho para fazer uma coisa de maior qualidade, sendo que eu posso variar em quantidade. É por isso que o Sérgio Buarque de Holanda vai falar que nós temos raízes rurais e não raízes agrícolas. Então, essa é uma diferença fundamental. Para a gente, o que ele diz por raiz rural? Raiz rural é justamente essa ideia de eu sou ligado à terra, eu sou ligado à produção, mas é uma produção que enfim, eu não gasto muita energia, na verdade eu gasto o mínimo de energia possível para obter o que eu tenho. Então, se for mais fácil eu abrir outra terra, eu fazer um desmatamento ali ilegal, eu vou fazer. Eu não vou buscar tecnologia, eu não vou buscar um investimento para melhorar a produtividade dentro desse meu território. Essa seria, então, justamente a noção das raízes agrícolas, né? Que nós não temos. Isso a gente pode trazer até para os dias de hoje. Toda essa política de desmatamento que havia sido combatida e agora está se revertendo, tem uma explicação possível nessa raiz rural e não nessa raiz agrícola nossa. Bom, de qualquer modo, essas raízes rurais elas serão responsáveis por estabilizar a nossa estrutura social. E aqui o Sérgio Buarque está concordando com o que a gente já viu lá em Gilberto Freire. São os engenhos e são as fazendas que vão dar uma estabilização para a estrutura e organização social do Brasil. Serão a unidade de produção, né? E serão também uma unidade de miscigenação. O português ele já vai se miscigenar porque, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, ele já não tem orgulho de raça lá em Portugal. Lembrem-se, eles já tiveram a invasão dos mouros, aprenderam essa questão da escravização com eles, utilizavam isso já eram miscigenados. Então, eles não têm orgulho de raça, até como um valor mesmo para a ocupação do território e tudo mais. Bom, é daí que então nessa formação estrutural nós temos o patrimonialismo patriarcal sendo formado nessas estruturas, né?
o dono da terra ele vai organizar a família, os costumes e todo o sistema de dominação dessa pequena unidade estrutural do Brasil. Nesse aspecto, as cidades vão ter um papel secundário para o Brasil, né? Lembre-se, raízes rurais, né? E esse papel é secundário e continuará secundário mesmo após a abolição e a proclamação da República. Eu tenho a manutenção desse patrimonialismo patriarcal de bases rurais, mesmo após esses eventos, né? Lembrem-se, o início da modernização do Brasil ele vai ser tocado pelos fazendeiros da elite cafeicultora, ou seja, até a modernização ela traz para dentro de si não uma ruptura, mas ela traz uma continuidade do antigo regime, ou seja, tivemos a modernização conservadora aqui no Brasil. É importante pensar que o sentido que nós temos na relação cidade e campo é inverso, justamente por causa dessas raízes rurais. As cidades vão ser o quintal do campo. Então, as casas da Avenida Paulista eram as casas onde os fazendeiros iam passar o final de semana, né? Esse era o sentido da coisa. Eram as casas onde eles passavam pouco tempo. O trabalho estava lá na lavoura de café. Nesse aspecto, o Sérgio Buarque vai dizer que nós somos semeadores de cidade. O que é isso? As cidades surgiram no Brasil a esmo, jogando as sementes das cidades, e onde elas floresceram, surgiram cidades. Mas não havia uma intencionalidade para a criação de cidades, no sentido de uma política de interiorização, no sentido de uma ocupação mais nacional desse território. Isso seria a característica do tipo ideal que ele chama de ladrilhador, característica, por exemplo, do espanhol. Isso, de acordo com o Sérgio Buarque, vai estar presente até no próprio formato da cidade. Se vocês olharem o mapa de Buenos Aires, nós temos a cidade ela é toda quadradinha, assim, em direção ao litoral. O que é diferente, por exemplo, da trama da malha urbana, até do Rio de Janeiro mesmo, ou de outras cidades, né? Que obedeceram e respeitam e se entrelaçam com o que já estava posto ali naquele local, com a natureza daquele local.